Olá pessoal, eu sou a Fê, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o círculo que nós fizemos na aula no vídeo passado de forma perfeita, de forma circular perfeita. Então esse é o quarto vídeo da série do zero ao seu primeiro amigurumi e eu convido você a assistir até o final, que você vai aprender a confeccionar esse círculo de forma circular perfeita. Porque da forma que eu ensinei no vídeo anterior, ele fica com as quinas, que são os aumentos. Então ele fica com 6 quinas. Ele fica nessa forma hexagonal. E no vídeo de hoje a gente vai aprender a deixar ele de forma circular, perfeita. Então, assistam até o final, que a dica de hoje é muito boa, vai te ajudar muito nos seus trabalhos. Para produzir essa peça, você vai precisar dos seguintes materiais. Para facilitar o entendimento, deixei listado as principais abreviações em crochê, escritas em português e inglês. Então, pessoal, para a gente produzir o nosso círculo de forma perfeita e que ele não fique hexagonal dessa forma, que o primeiro círculo que nós fizemos no vídeo anterior, eu ensinei a gente fazendo da forma clássica. O que acontece para deixar o círculo dessa forma hexagonal? É porque, como são 6 aumentos, a gente vai fazendo aumento em cima de aumento, e como são sempre 6 em cada carreira, vai sobrepondo os aumentos. Eu não sei se dá para vocês perceberem, mas aqui ó, tem aqui um aumento, logo acima outro aumento e outro aumento. Então eles vão ficando sempre na mesma posição. E o que vai acontecer com a peça? Ela vai dar esse formato de hexágono, porque 6 lados, né? Porque sempre vai seguindo assim. Primeira carreira vão ser 6 aumentos, vão dar 12 pontos. Segunda carreira vão ser 1 ponto, um aumento, 1 ponto, um aumento. Terceira carreira, 2 pontos, um aumento. E aí vai assim por diante. Aqui a gente fez até 3 pontos em um aumento, para não ficar um círculo muito grande. Então, se você for seguindo esse padrão, o círculo vai aumentando cada vez mais, só que ele vai ficar aumento em cima de aumento e ele vai dar esse formato aqui. Só que às vezes a gente precisa de uma peça que fique um círculo perfeito. Por exemplo, você vai aplicar isso daqui na barriguinha de um bichinho. Não vai ficar muito legal, né? Uma barriguinha ou uma manchinha que tem que ser redonda ficar de forma de um hexágono. Então não fica legal isso aqui. Mas se você vai fazer uma parte de cabeça ou até a parte de baixo do bichinho, que não vai ficar aparente, então não faz diferença você fazer dessa forma. O objetivo do vídeo de hoje é ensinar para vocês o que eu faço. Eu vou ensinar para vocês a forma que eu faço e que dá certo. E como que eu faço para isso não acontecer? Por exemplo, na terceira carreira que a gente faz 1 ponto baixo e um aumento, a gente vai fazer dessa forma até o fim. Na segunda carreira, que seriam 2 pontos baixos e um aumento, a gente já vai aqui tirar esse aumento dessa posição. Então, a gente vai fazer só na primeira sequência diferente. Como que a gente vai fazer para ficar diferente aqui, para ele sair da mesma posição do aumento de baixo? Ao invés da gente fazer 2 pontos baixos, isso só na primeira sequência, eu altero só a primeira sequência, porque já vai ser o suficiente para os próximos aumentos saírem dali da mesma posição da carreira anterior. E vai trocando, vai intercalando. Então, pessoal, a gente vê essa diferença melhor quando a gente faz um círculo grande.
Mas para não ficar muito longo aqui, eu vou fazer o círculo do mesmo tamanho que esse aqui. E vocês vão ver, vão perceber que ele não vai ficar nesse formato de hexágono. Tem uns padrões aí na internet que ensina a fazer o círculo perfeito, mas aí você tem que fazer cálculo de ponto. Eu acho mais complicado. Dessa forma que eu faço, eu acho mais simples e dá um efeito muito bom. Para vocês verem que vai funcionar, eu quero fazer o círculo, eu vou fazer com a mesma linha, para vocês verem a diferença, que já vai dar uma diferença mesmo num círculo pequeno. Então, pessoal, vamos começar pelo círculo mágico. A gente vai pegar o fio, vai dar uma volta e vai fazer um X aqui, ó. Fez um X. A gente pega aqui, prende esse fio para ficar mais fácil e a gente vai, ó, enfiar a agulha aqui por dentro do círculo, puxar para dentro aqui, vai fazer uma alcinha. E o que que a gente vai fazer? A gente vai dar, ó, uma meia volta aqui para posicionar a agulha e a gente puxa aqui, ó, puxa o fio que tá vindo do novelo para dentro dessa alcinha aqui, ó. Puxa para dentro da alcinha e dá o nó. Dando o nó aqui, eu gosto de desembolar aqui essa linha, né, para ela ficar aqui por cima do círculo. E a gente vai... Essa primeira alcinha, eu não gosto de deixá-la muito apertada, tá? Eu gosto de deixá-la mais folgadinha assim, ó. Vocês podem ver que tá com uma folguinha aqui. Então, vocês vão pegar e vão começar a fazer, na primeira carreira, 6 pontos baixos. E como que a gente vai começar o ponto baixo, pessoal? A gente vai pegar a agulha, enfiar aqui por dentro do círculo mágico e a gente vai com a agulha por baixo da linha e aí vocês prendem um círculo aqui, ó, dedão indicador. Então a agulha por baixo da linha, a gente vai puxar uma laçada. Então ficou aqui 2 alcinhas na agulha. E o que que a gente vai fazer agora? A agulha por baixo de novo. Agora ficou 3 alcinhas, 3 laçadas. A gente pega essa terceira e puxa por dentro das outras 2. Então, vamos fazer mais uma vezinha e a gente vai fazer 6 pontos baixos dentro aqui. Essa é a primeira carreira. Então, ó, agulha por dentro, por baixo da linha, puxa. Então, ficou 2 alcinhas. Agulha por baixo, puxa. Essa terceira alcinha por dentro das outras 2. Eu tô fazendo o ponto aqui mais frouxo para ficar mais fácil para vocês assimilarem. Mas a gente tem que, quando a gente já tem uma prática, a gente tem que tentar manter esse ponto mais apertado. Ele não pode ficar frouxo assim, não. Porque senão, quando a gente for fazer a esfera, vai ficar cheio de buraco. Então, vamos lá para o terceiro ponto. Ó. Então, vamos tentar fazer esse ponto um pouquinho mais apertado. Aqui, a gente já tem que ajustar a tensão. A gente vai deixar esse fio sem folga, tá? Lógico que você não vai apertar tanto, porque foi o que eu falei. O ponto muito apertado também pode ser cansativo. Então, a gente vai agora, nesse terceiro ponto, tentar deixar ele mais apertadinho. Então, a gente enfia a agulha por dentro, por baixo do fio que tá aqui, agulha por baixo, e a gente vai fazer uma alcinha. E agora a gente vai tentar apertar um pouquinho mais esse ponto para ele não ficar frouxo. E como que a gente faz isso? Com esses dedos, foi o que eu falei nos outros vídeos, eu faço assim.
Mas se você achar melhor enrolar o fio, então você vai fazer do que você achar melhor para tensionar esse fio, para não ficar muito frouxo, tá, pessoal? Então agora a gente está tentando fazer um ponto mais apertadinho para ficar mais bonito. Então assim, eu tensiono aqui com esses dedos aqui, ó, esses 3 dedos, vamos dizer, né? Então eu seguro aqui com eles 3 e passo a linha por cima do indicador. Então vamos fazer o terceiro ponto. Agulha por dentro do círculo, por baixo do fio, puxa 2 alcinhas e agora a gente vai tentar tensionar aqui para não ficar tão frouxo. De novo, agulha por baixo e essa terceira alcinha a gente vai puxar por dentro dessas 2 que estão na agulha. Então vamos contar para ver quantos pontos a gente fez? Cada parzinho desse de alcinha aqui é um ponto. Então aqui, olha, eu vou pegar com uma outra agulha, pegar com uma agulha mais fininha e ó, cada parzinho desse aqui, ó, corresponde a um ponto. Então aqui nós temos, ó, 2 alcinhas aqui, um ponto. Aqui mais 2, 2 pontos. Então a gente fez agora foi o terceiro ponto. Então vamos finalizar aqui com mais 3, porque a primeira carreira vão ser 6 pontos baixos. Então a gente vai, ó, agulha por dentro, puxa com a agulha sempre por baixo do fio, dá outra laçada, 3 laçadas, terceira laçada a gente vai puxar por dentro das 2. Então aqui a gente fez o quarto ponto. Quinto ponto, agulha por dentro, por baixo do fio, puxa uma laçada, agulha por baixo e a terceira laçada por dentro das 2 que já estavam na agulha. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos para o último ponto. Agulha por baixo, agulha por baixo. Então, aqui a gente fez 6 pontos baixos. E a dica que eu dei no vídeo anterior, que a gente produziu esse círculo, é de não puxar muito forte aqui o anel, tá? Eu sempre deixo um buraquinho aqui, porque quando a gente for pegar aqui, olha, tá vendo? Se você apertar muito esse círculo mágico, vai ser difícil fazer aqui o ponto. Então, eu faço assim, tá, pessoal? Eu no início, no princípio, eu deixo um buraquinho aqui, ó, no anel mágico. Eu não vou puxar ele por enquanto até o fim. Agora a gente vai começar a segunda carreira. E a segunda carreira, a gente não tem que intercalar nada, porque a segunda carreira vão ser o quê? 6 aumentos. Então, a gente vai fazer em cada ponto desse aqui, a gente vai fazer um aumento. E o que são os aumentos? Eu expliquei no vídeo anterior, o aumento nada mais é do que você fazer 2 pontos no mesmo ponto. Então, se a primeira carreira a gente finalizou com 6 pontos, a gente fazendo 6 aumentos, então a gente vai finalizar a segunda carreira com 12 pontos. Então, vamos começar aqui fazendo o primeiro ponto da segunda carreira. Então, o que que a gente faz? A gente vai pegar aqui, olha, aqui as 2 alcinhas do primeiro ponto. Então, já que ela ficou meio frouxa, já vai ser até mais fácil da gente identificar, ó. Vai passar a agulha por dentro das 2 alcinhas, tá? Então, a gente passa a agulha aqui por dentro das 2 alcinhas e a gente faz aquele mesmo movimento. Agulha por baixo do fio, puxa uma laçada, ficou 2 laçadas.
a do ponto, né, anterior, e a laçada que você puxou agora. Então, agulha de novo por baixo do fio, terceira alcinha. E essa terceira alcinha, a gente vai puxar por dentro das duas que já estavam. Então, pessoal, aqui a gente fez o primeiro ponto. E o que eu falei no vídeo anterior? Como esse crochê ele é circular, a gente não sobe a carreira, a gente tem que marcar esse primeiro ponto. Senão a gente vai se perder. Porque aqui, ó, fica imperceptível onde começa e onde termina a carreira. Então, foi o que eu já falei também. Tem os marcadores de carreira que eu não gosto de usar porque eu não acho prático. Então, eu não marco carreira com isso aqui. Mas, se você achar mais prático, então, o que você vai fazer? Você vai passar aqui, olha, o marcador de carreira, que é um alfinetinho. Você vai passar nas duas alcinhas aqui, olha. Eu vou tirar a agulha aqui para ficar mais fácil. Esse marcador aqui nas duas alcinhas do ponto que você acabou de fazer. Então, esse é o primeiro ponto da segunda carreira. Aí, você passa aqui o marcador de carreira, fecha, porque senão ele sai. E aí, você dá andamento. Eu não gosto de marcar com isso, porque como eu falei com vocês, eu acostumei marcar com um fio de outra cor. Eu acho mais prático, tá? Então, eu vou marcar dessa forma. E vou aproveitar, já que eu usei a tesoura aqui, vou cortar um pouco essa perninha aqui, porque fica me incomodando. Então, assim, quem gostar de marcar com marcador de carreira, pode marcar sem problema algum com ele, tá? Eu só não marco com marcador de carreira porque eu aprendi fazendo assim e eu acho mais prático. Então, como é que a gente vai marcar com fio? A gente, na primeira volta, a gente tira aqui, né, a agulha e vai fazer a mesma coisa que você fez com o marcador. Você vai passar esse fio aqui, ó. Você enfia aqui a agulha, ó, nas duas alcinhas do primeiro ponto e vai puxar esse fio aqui, ó, por dentro do ponto. Nas carreiras seguintes, você nem precisa tirar a agulha. Aí eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para não tirar a agulha para marcar a carreira. Até aqui já daria para fazer, mas aí teria que marcar antes de fazer o ponto. Mas vamos fazer assim porque fica mais fácil para explicar. Então, a gente fez o primeiro ponto. Então, aqui, ó, ainda no mesmo buraquinho que a gente fez esse primeiro ponto, a gente vai fazer o segundo ponto, que vão ser 6 aumentos. Então, vão ser 2 pontos baixos em cada ponto da carreira anterior, né? Que foi a primeira carreira. Então, aqui a gente tá pro segundo ponto. Agora, no segundo ponto da primeira carreira, a gente vai fazer o quê? Mais 2 pontos. Agulha por baixo sempre. Então, aqui, 2 pontos. Então, aqui nós fizemos já 4 pontos. E assim a gente vai seguir até o final. E no final tem que ter o quê? 12 pontos. Então, a gente vai seguindo aqui. E quando chegar aqui no final, a gente vai conferir para ver se está com 12 pontos. Então, pessoal, aqui eu finalizei, né, o último ponto da segunda carreira com 2 pontos. Então, só para, como vocês estão começando, vamos tirar aqui a agulha para a gente conferir se realmente a gente fez 12 pontos. Eu indico conferir porque se você errar aqui um ponto, aí vai dar problema depois na próxima carreira. Então, como que a gente vai contar? Cada parzinho desse aqui de alcinha corresponde um ponto. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui, ó, a linha tá aqui. A gente
finaliza aqui anterior ao marcador de carreira ou a linha. Então agora, pessoal, que a gente vai partir para a terceira carreira, então a gente já pode fechar aqui o anel mágico, tá? Então eu vou puxar aqui essa linhazinha aqui para ela não soltar e a gente vai pegar a linha aqui do anel. A gente vai puxar com força para não ficar nenhum buraquinho aqui, ó, tem que ficar fechadinho. Então vamos para a terceira carreira. Se você estiver marcando com linha, como eu vou ensinar como é que a gente vai fazer. Pra gente não ter que tirar, né, a agulha, é só você trazer agora, ó, a linha que tá vindo para trás, você vai puxar aqui e segurar com o dedão. Estão vendo? Então aqui, ó, onde tá passando essa linha aqui é o primeiro ponto. Então, como que vai ser a terceira carreira? Vai ser um ponto baixo e um aumento. Então, nessa carreira não tem o que intercalar, né? Porque embaixo foi tudo aumento, então essa primeira carreira a gente não tem que intercalar nada. A gente vai seguir fazendo dessa forma. Um ponto baixo, a gente já puxou aqui a linha que tá marcando, né, pra cá. Se você tiver com o marcador de carreira, o que que você vai fazer? Você vai tirar o marcador, vai fazer o primeiro ponto e marcar ele com o marcador. Esse primeiro ponto aqui, se você estiver marcando com linha, ele às vezes é um pouquinho enjoado de fazer, porque você tem que ter cuidado, né, por conta da linha que tá passando ali. Mas é só essa dificuldade. Agulha por baixo, terceira laçada, puxa por dentro das duas que já estavam. Então a gente fez aqui, ó, o primeiro ponto. Então a terceira carreira, como eu falei, vão ser 6 sequências, né? A gente vai fazer 6 aumentos com essa sequência. Então vai ser um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento durante 6 vezes. A gente vai fazer isso por 6 vezes. Então vamos fazendo aí. E quando chegar aqui no final, eu volto a falar com vocês. Então, pessoal, finalizei aqui a terceira carreira. E quantos pontos a gente tem que ter aqui? Se na carreira anterior a gente finalizou com 12 pontos e a gente fez aqui mais 6 aumentos, porque, como eu falei, a gente fez essa sequência 6 vezes, então nós fizemos 6 aumentos. Então, 12 com mais 6 aumentos, a gente tem que ter aqui 18 pontos. Então, vamos conferir para ver se está certinha a carreira. Eu gosto sempre de contar os pontos para não me trazer problema depois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então tá certinho. Agora, pessoal, que a gente vai começar a quarta carreira. E como que a gente conta as carreiras? Eu vou ensinar aqui para vocês. A gente finalizou aqui, né? Eu gosto de contar sempre para trás do ponto que eu terminei. Então, aqui o miolinho foi a primeira carreira, depois a segunda, a gente finalizou agora a terceira carreira. Então, ó, 1, 2, 3. Então, agora a gente vai começar a quarta carreira. E como a gente quer fazer um círculo perfeito, e esse círculo não vai ser grande, para o vídeo não ficar muito extenso, então a gente já vai começar aqui intercalar os aumentos. Então, se a gente... Essa quarta carreira, qual vai ser o padrão dela? Vão ser 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. Essa sequência vai se repetir por 6 vezes. Então, como a gente quer intercalar para não sobrepor os aumentos, então o que eu faria? Pra gente aqui botar um outro aumento, então vai ficar aumento com aumento aqui. Eu não acho muito legal.
Porque senão vai ficar, sei lá, não vai dar uma forma legal no círculo. Então, o que eu vou fazer para intercalar essa quarta carreira? São 2 pontos baixos, então a primeira sequência a gente vai deixar um ponto baixo de fora. Então, quando essa quarta carreira estiver terminando, ela não vai terminar com aumento. Ela vai terminar com um ponto baixo que a gente deixou ele de fora aqui. Entenderam? Porque como vão ser 2 pontos baixos em aumento, para intercalar os aumentos, o que eu vou fazer? Um ponto baixo só. Então, esse segundo ponto baixo, ele vai faltar aqui no final. Vocês vão ver quando chegar no final da carreira, que a gente fizer o 6º aumento, vai estar sobrando esse pontinho aqui, tá? Então, a primeira sequência, como é que a gente vai fazer? Um ponto baixo, e aqui, como a gente tá marcando, quem tiver marcando com o fio, o que a gente vai fazer agora? Passar o fio para trás, e a gente segura esse fio aqui só agora com esse dedo, para não atrapalhar, tá? Então, aqui a gente faz o primeiro ponto da primeira sequência. Então, um ponto baixo, a gente já marcou ele aqui, tá? Se você tiver com um marcador, é só trocar, como eu falei. E ao invés da gente fazer 2, a gente vai fazer um ponto e já vai fazer um aumento aqui, tá? Então, aqui a gente já vai fazer o primeiro aumento. E agora, a gente vai seguir a sequência da mesma forma. 2 pontos baixos. E um aumento. Eu não sei se dá para perceber aí na câmera, mas já dá para ver que ele não tá ficando hexagonal. Ele já fez aqui, ó, uma voltinha mais certinha, tá? E a gente vai seguir agora normalmente, 2 pontos baixos e um aumento. Aí, pessoal, eu cheguei aqui no ponto que eu tinha falado com vocês. Agora eu vou fazer aqui o 6º aumento. Se eu não tivesse feito aqui essa diferença no início, eu ia finalizar a carreira aqui, no 6º aumento. Eu vou fazer com vocês o 6º aumento. 6º aumento. Só que o que acontece? Como aqui era para ser 2 pontos baixos, eu fiz um só. Então, ó, aqui tá o segundo ponto baixo da primeira sequência. Então, aqui eu faço o ponto que ficou faltando lá no início, na primeira sequência. Então, essa carreira aqui, que foi a quarta carreira, ela tem que finalizar com 24 pontos. Então, vamos conferir aqui para ver se ficou com 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Agora, pessoal, a gente vai para a quinta carreira. Essa vai ser a quinta e última carreira. Assim, nesse círculo, como ele tá pequeno, talvez a gente não vai ver uma diferença muito grande. Mas se a gente continuar intercalando as próximas carreiras, não deixar aumento em cima de aumento, a gente consegue um círculo perfeito. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas esse círculo aqui, ele já não tá tão hexagonal como esse outro aqui, olha. Vocês podem ver aqui, ó, ele tá mais redondinho. Se a gente tentar arrumar aqui os pontos, olha,
Aqui ainda tem uma quininha, mas é bem menos do que esse outro círculo aqui. Eu acho que isso é bem perceptível. E como que vai ser a sequência da quinta carreira? Vão ser 3 pontos baixos e um aumento, 3 pontos baixos e um aumento. Essa quinta carreira a gente não vai precisar mexer na sequência, tá? A gente só mexeu na sequência da carreira anterior. Aqui, como a gente intercalou a carreira de baixo, a gente pode fazer 1, 2, 3, um aumento. Aí o aumento vai sair fora aqui, ó, do aumento da carreira anterior. Então, se esse círculo fosse maior, a próxima carreira a gente teria que mexer, porque senão ia bater aumento em cima de aumento. Então eu acho que deu para entender, acho que não tem necessidade de eu fazer mais carreiras, porque é isso. Você tem que intercalar aqui, não precisa fazer alteração na carreira toda, você altera só a primeira sequência. Então, pessoal, essa quinta carreira a gente vai seguir normalmente. Se você estiver marcando como eu, com fio, o fio tá vindo de trás, então a gente vai puxar ele para frente. Então, a quinta carreira vão ser 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e um aumento. E agora a gente mantém essa sequência até o final. Então, pessoal, aqui eu cheguei no último ponto. Como a gente não fez alteração nenhuma aqui, né, na sequência, o último ponto vai ser o quê? O sexto aumento. Então, aqui a gente faz o último ponto, que vai ser o sexto aumento. E agora, como que a gente vai fazer para finalizar esse círculo? Eu vou tentar finalizar ele de uma maneira melhor, porque aqui ficou um degrau, vocês estão vendo? Eu podia ter feito aqui mais um ponto baixíssimo, que aí ele ia ficar melhor, o acabamento. Então, como é que a gente faz o ponto baixíssimo? A gente vai enfiar no próximo ponto, vai puxar uma laçada e essa laçada a gente puxa por dentro do ponto. Vamos fazer aqui uma sequência de 3 pontos baixíssimos. Enfia a agulha, puxa a laçada e puxa por dentro. Mais umzinho para ver se a gente disfarça mais esse degrau. E aqui, ó, eu acho que já ficou bem bom, olha. E o que a gente vai fazer para tirar esse fio? A gente puxa aqui, ó, um pouquinho, puxa um tamanho razoável, corta. Aqui a gente vai puxar até o fim e tira aqui, né, o fio que a gente usou para marcar. Olha, pessoal, já dá para perceber tranquilamente a diferença. Olha aqui. Se eu ajeitar aqui os pontos, então, olha a diferença. Vocês conseguem perceber? Esse daqui tá um círculo certinho. E esse daqui, ó, a gente vê as quinas, 6 quinas. Então, olha, faz uma grande diferença de acabamento. Principalmente se você for aplicar esse círculo, tá? Então, se você for aplicar esse círculo aqui numa barriguinha ou numa manchinha que seja redonda, então faz uma total diferença. O ensinamento que eu deixo aqui é esse: você tem que ir intercalando os aumentos. Se o círculo for maior, você vai fazendo isso em todas as carreiras. E agora eu vou ensinar para vocês como que a gente faz para cortar esse fio aqui, né? Porque se você estiver fazendo alguma coisa que você tem que aplicar o círculo, então você tem que aprender a finalizar isso daqui, né? Para não desmanchar. E eu vou tentar fazer com essa agulha aqui fina mesmo. Eu não vou passar esse fio numa agulha
de tapeçaria. Eu vou puxar aqui com uma agulha mais fina. Mas se você não tiver uma agulha mais fina, você pode usar uma agulha de tapeçaria, tá? Para puxar isso aqui. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai, primeiramente, trazer esse fio aqui para o avesso, tá? Então, aqui é o direito, o lado direito, que a gente pode ver aqui que essa forma de fazer o ponto vai fazendo vários V, que esse é o ponto baixo em V. E o lado avesso é esse outro aqui, que ficam até umas linhazinhas aqui, ó, de ponto. Vocês podem ver, ó. Fica aqui as linhazinhas. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai puxar essa linha pro lado avesso. E eu vou tentar fazer com essa agulha fina mesmo. Então, a gente pega aqui, ó, numa alcinha aqui do ponto seguinte, dá uma laçadinha e puxa o ponto pra cá, ó. O ideal seria pegar a agulha de tapeçaria e vocês enfiarem aqui o fio e aí fica mais fácil que ele vai costurando. Mas eu vou fazer com essa agulha que tá aqui mesmo. Aqui, olha, tá vendo aqui um retinho, ó? Em cada carreira aqui tem esses pontos que ficam retinhos aqui no avesso. Então, a gente vai pegar aqui o que tiver mais próximo do fio, tá? A gente tenta enfiar aqui, ó. A gente vai fazer a mesma coisa, puxar aqui com esse ganchinho pra cá. E a gente vai fazer isso até chegar no fio aqui, ó, que é o fio que a gente puxou o anel mágico, tá? Dá a laçada e puxa. Ó, tá bem pertinho. Vamos puxar só mais pra essezinho aqui, ó, que tá do lado aqui, ó. Do lado da linha. A gente puxa aqui. E o que que a gente vai fazer? Agora estão os dois aqui, né? Um do ladinho do outro. A gente vai dar um nó. Dá uns 2 nozinhos. Aí você pode cortar rente aqui, ó, que não vai desmanchar. Corta rente os 2 pontinhos e pronto. A gente aqui finalizou o círculo. Aqui tenta dar uma ajeitadinha nesses pontos para ele não ficar com quina. Aí tem que dar uma arrumadinha aqui, ó, nesses pontos baixíssimos para ver se disfarça aqui essa quininha. E é isso, pessoal. Olha só, gente. Eu, sinceramente, eu acho que é assim, é perceptível que esse círculo aqui é um círculo quase perfeito e esse daqui fica daquela forma que eu falei, né? Com as quinas. E quanto mais você caprichar aqui na finalização, você vai conseguir talvez deixar isso mais certinho. Talvez fazer mais um ponto baixo, mas eu acho que assim já dá um resultado muito bom. Então, pessoal, comenta aqui o que vocês acharam dessa técnica, dessa dica, vamos dizer, é mais uma dica que eu dei para vocês de conseguir um círculo perfeito. Se inscrevam no canal, porque esse daqui é mais um vídeo da série que ensina você a fazer o seu primeiro amigurumi do zero. Você que nunca pegou numa agulha, nunca fez crochê, no final da série você vai conseguir produzir o seu primeiro bichinho de amigurumi. E é isso, pessoal. Eu agradeço quem ficou até o final do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo da série, que vai ser a esfera. No próximo vídeo da série a gente vai fazer a nossa primeira esfera de amigurumi. Então, tchau, pessoal!